Bem-aventurados os pobres de espírito. Um texto que deveríamos ler e refletir diariamente é o Sermão da Montanha. É no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Essa passagem de Jesus é uma das mais belas páginas que o mundo já recebeu. É um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação espiritual legados a todos nós. Cada bem-aventurança merece ser comentada em separado. Vamos começar pela primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. No Evangelho, destaca a oposição entre a humildade e o orgulho. A primeira, a humildade, é típica dos espíritos superiores, sendo que o mais elevado de todos, espíritos superiores, é o próprio Jesus, manso e humilde de coração, consoante suas próprias palavras em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, quando ele diz: venham a mim todos aqueles que se encontram oprimidos e cansados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês, sobre vós, o meu manto, e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e todos alcançarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pobres de espírito não são os desprovidos de inteligência, mas os que são humildes. Para os últimos é que está reservado o reino de Deus. Para os que buscam o conhecimento, a riqueza interior. Já para algumas pessoas que detêm muito estudo, nem todas, felizmente, até mesmo a ideia de Deus soa como infantilidade dos que consideram pobres de espírito. É a falsa superioridade de quem apenas conhece o lado retórico das coisas. E essa é a grande diferença entre o que possui saberes e o verdadeiro sábio. Aquele que nega a Deus, seu orgulho, suposto conhecimento, o faz rejeitar as mensagens do mundo invisível. Para essas pessoas, as máximas de Jesus são boas apenas quando são utilizadas no controle dos atos de criaturas simples, facilmente manipuladas pelos mais espertos. Um dia, os pretensos sábios da terra penetrarão o mundo invisível que tanto negaram. Então, já não lhes será possível manter a empáfia e se sentirão humilhados. Pobres de espírito, nas palavras de Jesus, não são os simplórios, os ingênuos, ignorantes,
e sim os que possuem simplicidade de coração e humildade espiritual. Mais vale, então, para a felicidade futura, que sejam pobres em espíritos e ricos moralmente. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 27, o Senhor nos transmite esta belíssima imagem da grandeza espiritual que possui, e espera de cada um de nós para que possamos ser seus dignos discípulos. Quando ele diz: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ou será quem está à mesa? Eu, porém, sou entre vocês como aquele que serve. E em João, capítulo 13, o mestre cobre-se com uma toalha, enche uma bacia de água e lava os pés dos seus discípulos, após o que lhes recomenda que aquele que desejar ser o maior se faça o servidor dos demais, como ele, o nosso mestre e Senhor, o fazia. Essas considerações levam-nos a recomendar a todos uma atitude de permanente doação perante a vida e as pessoas, atitude de amor incondicional, principalmente àqueles que não nos compreendem. Atos voltados à prática permanente da humildade, sem jamais nos eximirmos de sermos úteis. Humildade sempre. Haja o que houver na vida neste mundo, unicamente isto é imprescindível. Muita humildade, muito amor, profundo idealismo, elevação do nível moral, luta contra o sentido falso, oriundo da imperfeição humana bem visível, ao mudo apelo, aquele mudo e fundo de tua consciência ultrassensível, em seu olhar perscrutador, rotundo. Sente a humildade de conhecer em cada ser humano a irmã e o irmão, membros do grande todo a florescer, para frutificar na elevação rumo ao Supremo Pai de todo ser, e sentirás Jesus no coração. Os pobres de espírito do Sermão da Montanha podemos ser nós, quando já não nos julgamos acima dos nossos semelhantes, por termos entrado em contato com a sublime mensagem de Jesus. Mas nosso orgulho ainda se manifesta no momento em que deixamos de praticar a compaixão para com os desafortunados. Como ocorreu na história
psicografada por Chico Xavier, no livro A Boa Nova, escrito pelo espírito de Humberto de Campos. Conta-nos Humberto de Campos que os enfermos e pobres de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias das proximidades de Cafarnaum enchiam as suas ruas na época inesquecível da presença do Senhor na terra. Os discípulos eram procurados, Filipe pelos doentes, Pedro pelos pobres que rodeavam sua casa em busca de um lenitivo para suas dores no mundo. Assim, nos primeiros dias do apostolado, pequeno grupo de infelizes procurou Levi, isso consta em Mateus, o apóstolo publicano, em sua casa confortável. Queriam explicações sobre o evangelho do reino dos céus. Mateus, demonstrando nessa época a estranheza, disse-lhes que no novo reino Jesus reuniria todos os corações sinceros e de boa vontade, desejosos de irmanar-se como filhos de Deus. Mas perguntou-lhes o que julgavam poder fazer se um era aleijado, o outro fora abandonado pela família e o outro mais vivia aflito. Essas pessoas entristeceram-se, sentiram-se humilhadas pelas palavras do apóstolo, as quais os faziam sentirem-se inúteis. No entanto, aguardariam mais tarde a presença de Jesus, que pregaria no monte, na montanha. A esperança haveria de retornar aos seus corações. Antes, porém, de dirigir-se para o sermão da montanha, onde uma multidão já o aguardava, Jesus esteve também com Mateus. E após ouvi-lo sobre a recusa deste à contribuição dos desafortunados, esclareceu-lhe com carinho. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles tristes, deserdados, na imensa família humana? Mateus comoveu-se, mas respondeu desapontado. Só quis expressar meu desejo de apressar a supremacia do Evangelho antes que governe o mundo. Jesus, com bondade, tornou-lhe a dizer: quem governa o mundo é Deus, e o seu amor não tem pressa. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por abismos tenebrosos. É preciso atentarmos na alma branda e humilde dos vencidos, a quem Deus envia bênçãos de bondade infinita. Amemo-los e ajudemo-los. Suas lágrimas adubam a terra e a semente do Evangelho germinará para a luz da vida com o sacrifício dessas pessoas simples e esperançosas. Os demais apóstolos chegaram e o grupo seguiu para um dos montes próximos,
onde Jesus pronunciou o seu sermão. E foi assim que a primeira frase foi dita por ele. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Sejamos, pois, pobres de espírito, como exemplificou Jesus, que, sendo o governador da terra, não se sentiu diminuído em ter como amigos e lavar os pés de simples pescadores e homens do povo. Façamos com ele Jesus, que agiu com humildade e espírito de serviço ao próximo, sem qualquer desejo de retribuição ou de reconhecimento, mas por puro amor. Somente assim alcançaremos o reino dos céus. Eu extraí do trecho publicado por Jorge Leite de Oliveira, do Fórum Espírita, essa mensagem. Achei magnífica. Estou passando a vocês. Um abraço, Antônio Carlos.